Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando! E se você viu o tema desse episódio, será que você sentiu o que eu senti? Chega de seguirmos tentando? Será esse o fim? Sim, chegamos ao fim. Mas não desse podcast. Chegamos ao fim de mais um ano. Conta uma coisa pra mim, você fica nesse tom meio deprê, tipo, então é Natal e o que você fez? Eu só fico, ai meu Deus, porque esse ano eu não vivi, eu sobrevivi. Ou você é aquela pessoa, eu vi que tá uma trend, né, que é, não posso falar mal de 2024 porque aí as pessoas fazem um carrossel de muitas realizações. Eu falei, gente, que pressão, porque talvez você não seja essa pessoa. Independente, né, como diria Paulo, né, contudo, seja qual for o grau a que chegamos, eu quero neste momento animatizar da tua vida todo o espírito de bad, amém? Que a bad não é Deus, onde Deus habita, Deus não habita na bad. A gente às vezes dá uma passada ali, né, faz uma reflexão sobre a vida. Eu acho que esse fim de ano traz muito esse tom, que talvez venha ali com um pouco de tristeza, porque não tivemos muitas realizações, mas não fica assim isso não, porque senão daqui a pouco, ó, virou o ano, né? E aí tu vai virar um ano na bad, mais um ano de bad, está repreendido. Então eu quero que este episódio ele venha para te dar um novo ânimo, meu amor. Ele vem aí para trazer vida nova. Então vamos lá. Primeiro que quando eu falo esse negócio de chega de seguirmos tentando é porque a minha vida é essa novelinha que vocês estão acompanhando aqui já há algum tempo. Se você tá nesse primeiro episódio, você caiu direto no Chega Seguimos Tentando, te recomendo ver os outros, ver um pouco do meu Instagram pra tu ver que é perrengue atrás de perrengue, mas a gente não desiste. Mas eu me lembro que em muitos anos que eu já tô ali, não com o podcast, né? Esse é o meu primeiro ano de podcast, se você está ouvindo em 2024. Mas na minha vida já chegou uma hora que eu falei assim, ai gente, cansei de Seguimos Tentando. Ano que vem eu vou mudar o jargão da vida e eu vou pro Seguimos Conseguindo. Porque eu acho que chega uma hora que você fica assim, gente, até quando que eu vou ficar só nessas tentativas e tal? E foi curioso porque recentemente eu fui pra terapia e a gente paga terapia pra quê? Às vezes é pra apanhar, pra ver se aquela pessoa que você tá pagando te fala a mesma coisa que talvez sua mãe já te disse e você não fez. Aquilo que seu marido já te sinalizou e você faz de tonta e diz que é coisa do capeta. Aquilo que aquela sua grande amiga tá te falando toda hora e você faz de tonta, né? Paguei ali, né, pra ouvir isso. E aí, nesses papos de, seguimos tentando, as coisas que eu consegui, que eu não consegui. Teve uma hora que ela virou e falou assim, nossa, né, mas é porque chega uma hora que chega de tentar, né? Tem uma hora que a gente tem que conseguir. Pra mim, a sessão poderia ter terminado ali, eu ficar com raiva dela e ficar uns 3 meses sem terapia. Mas a gente tá pagando pra ouvir aquilo, né? E eu fiquei pensando no que ela falou. E eu falei, gente, que coisa perigosa. Porque se de alguma forma eu, Larissa, tenho esse jargão e você se identifica com ele, comprou camiseta de Seguimos Tentando e etc, momento merchan. Por que a gente fala desse Seguimos Tentando? Esse tom de continuidade, de seguir tentando, ele vem muito dessa ideia, não só de persista, mas acho que sobretudo como uma contrapartida que é de você não desistir. Teve uma época que eu também trazia muito esse jargão que era desistir não é mais uma opção, uma coisa meio coach. Mas era muito sobre essa ideia de você não desistir de você, de não desistir do que Deus tem pra sua vida. Então, seguimos tentando eu não vou largar a mão de Deus, eu não vou largar a mão daquilo que Ele tem pra minha vida. É tentar como um antídoto da desistência. Seguimos tentando. Eu não vou desistir dos propósitos que Deus tem pra minha vida. Eu não vou desistir dos sonhos de Deus pra minha vida. Eu não vou desistir. É essa a tradução. Mas qual que é o risco que a gente corre? É a gente transformar o Seguimos Tentando em uma muleta. E este episódio vem aqui para que, em nome de Jesus, aleluia, a gente se rompa com todo o espírito de muleta. A gente não pode viver Seguimos Tentando de modo que isso nos coloque num tom de conformidade com uma vida de bosta que a gente tá levando. Em tom de, mas pelo menos eu tô tentando. Mas eu tô tentando. Quando você fica sempre justificando o teu insucesso, falando de possíveis lugares de chegada,
A ideia de que, pelo menos eu não tô parada. Pelo menos eu não desisti. É você assumir um estado de tentativa como sinônimo de uma mediocridade. Até mesmo de colocar mais esforço ou de desistir, tentar de outra forma. Ficou claro, porque eu não quero margem de dúvida. Seguimos tentando não pode ser uma muleta para sua vida. Seguimos tentando tem que ser uma filosofia de alguém que não desiste, mas de que alguém que coloca todos os esforços necessários e, se não for só sobre esforços, clama toda a graça necessária para chegar no seu objetivo. Falando, por exemplo, de forma muito prática, teve um episódio que eu falei para vocês um pouco sobre o meu processo de emagrecimento e tudo mais, né? E, gente, o quanto que eu já vivi muito seguimos tentando, mas tentando miseravelmente, né? Gosto muito daquele negócio do, fiz o que pude muito pouco. Gosto não, odeio, mas, gosto desse termo, né? E eu ficar me escorando na ideia de, eu não tô parada. Mas pelo menos eu tô fazendo acompanhamento com a nutricionista. Eu não tô indo treinar todos os dias, mas, pelo menos eu vou de vez em quando, já tá melhor, porque eu fiquei anos sem ir. E aí, você viver nesse mar da mediocridade, você se contentar com essa ideia. Você se contentar com, pelo menos eu não desisti de mim. E aí, você nunca chega no objetivo e chega uma hora que você se sente cansada. E você acha que, você coloca na conta, mas eu tô persistindo. Eu tô cansada do processo. E, na verdade, já ficou claro, né, o que tá acontecendo. Ou então, sei lá, você tá dentro de um casamento, de um relacionamento que não tá muito bom. E você sabe que você precisa empreender esforços pra isso. Você até faz algumas coisas, mas você tem a paz. Isso não é uma coisa que eu vou te dizer, que é um ponto sempre de reflexão pra você discernir e você fazer o que tem que ser feito ou você falar com o teu Deus. Mas é assim, você tem a paz que você realmente tá empreendendo tudo o que você pode? Você tá colocando todas as forças? Você tá realmente fazendo o que precisa ser feito? Ou você tá nesse melo-melo, nesse malém-molém, nessa mornidão, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte, porque eu sinto que às vezes a gente cansa no meio do trajeto por conta disso. Porque a gente não consegue perceber o que a gente tem que deixar, o que a gente tem que romper, o que às vezes eu tenho que parar de tentar, o que eu tenho que tentar de outra forma. Que às vezes os esforços que eu tô fazendo não estão suficientes. Então eu preciso dar mais atenção, sabe? Eu acho que uma outra coisa que eu pensava também no meio disso não sei se você tem o costume de fazer uma lista de coisas que você quer para o seu ano, sei lá, de 2025. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Eu acho que ao mesmo tempo que às vezes te dá, é um espírito dúbio que dá na gente no fim do ano, né? De um lado, bate uma bad às vezes de não ter tantas realizações, mas ao mesmo tempo bate uma esperança sobre o próximo ano, né? Então você começa empolgada com a nova dieta, com agora eu vou aprender inglês, agora eu vou fazer um curso, agora eu vou ser uma pessoa melhor. Tem esse ânimo, né? Esse gás que parece que é próprio do pós-férias, pós-festas e tudo mais, né? E eu acredito que, de alguma forma, é um tempo bom pra gente se atentar diante disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, às vezes, a gente coloca tantos itens dentro dessa nossa lista que, humanamente falando, eles são impossíveis de serem realizados, por exemplo. Eu sinto que a gente se empolga e essa empolgação, ela dura pouco. E não porque você é essa pessoa péssima que fica colocando muleta de seguimos tentando. Mas é porque, humanamente falando, você esqueceu que, além de realizar os seus objetivos de 2025, você precisa fazer o básico. E o básico já é bastante coisa. O básico é alimentar-se. O básico é trabalhar, que já toma aí 70% do tempo da maioria dos brasileiros ou mais. O básico é ser mãe. Básico, bem basiquinho, né? Então, será que você não tá colocando tantas coisas e isso também não é uma muleta pra você dizer que tá cheia de esperança e que agora vai? E você não tá conseguindo dar espaço pra realmente perceber ali suas demandas internas, as suas necessidades, o que realmente precisa ser feito? Vou dar um exemplo. Eu falo inglês, malemar, mas tipo assim, já falei melhor, mas muito tempo sem treinar, mas eu falo espanhol. E eu já quis muito ter esse gabarito de pessoa poliglota, sabe? Hoje em dia é malemar português, se você observar o podcast, na verdade, né? E eu sempre tive pra mim de que eu queria aprender francês. E durante muito tempo eu colocava como meta do meu ano seguinte falar francês. Gente, para quê?
Não quer dizer que você não possa ter um hobby de aprender uma nova língua, mas olhando para a minha realidade, é esse o ponto. É nisso que eu vou empreender todos os meus esforços, ou que eu vou dedicar um tempo. De novo, se você tem esse tempo livre, fale francês, mandarim, o que você quiser. Mas será que cabe isso? Será que tá fazendo sentido pra tua vida nesse momento? Aí, teve uma hora que eu aterrisei. Falei, aterriza, francês não vai estar rolando. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fortalecer o meu inglês. Por quê? Porque inglês é básico. Só que aí eu olhei para o meu ano e eu falei assim, tá bom, Lari, legal querer falar inglês. Mas de forma prática, tu vai usar para quê? Assim. Será que essa meta que tu tá botando aí na tua vida não é para encobrir, para tomar o tempo de outras coisas que você deveria fazer por obrigação? Porque são coisas que estão demandando mais de você? Será que então você não coloca no balaio do seguimos tentando aquelas coisas que no fim das contas você não quer fazer? E aí você se enche de novas metas para te deixar muito empolgada e você talvez nem conseguir fazer porque essa outra demanda tá te espremendo e aí, enfim, deu carnaval, você já tá vivendo a mesma vida de porcaria de sempre? Presta atenção, porque às vezes eu acho que esse estado de inteligência é o melhor que a gente pode fazer. Esses dias eu encontrei um caderninho meu antigo, que eu gosto muito de fazer caderninho de oração e anotações, etc. E foi de uma virada de ano que eu já não lembro se foi de 21 para 22, mas eu acho que foi, né? E eu lá fazendo as metas, daí eu já tinha entrado nesse estado de decepção, com uma lista infindável da qual eu não conseguia preencher e ficava frustrada ao invés de motivada. Daí eu lembro que eu coloquei, tipo, a minha vida com algumas metas, tipo, ai, Deus, aí vinha o básico do básico, orar, cuidar da saúde. E aí eu me lembro, gente, que tipo assim, com o passar do tempo, eu coloquei algumas metas mais bem estipuladas, aí, sei lá, ir à missa tantas vezes, me confessar com não sei o que lá, fazer exercício físico, aí sei lá, fazer inglês, e eu simplesmente não consegui dar conta de todas essas coisas. E aí, quando foi esse meu último ano, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, que foi estabelecer uma única meta. E não é que eu não tinha outras demandas da vida, mas eu quis colocar meio assim, ó. O básico precisa ser feito. Então, ser de Jesus é o básico. Ser boa mãe é básico. Ser boa esposa é básico. Então, isso aí não é uma meta para 2025. Isso é a meta da sua vida. É ser uma pessoa que se preste, né? Que se preze. É ser santa, é ter Jesus. Isso aí é meta da vida. Só que eu tinha uma meta específica que era uma dificuldade minha, que a gente vai voltar de novo no tópico em relação ao meu corpo, a minha saúde, a obesidade, a condropatia nos joelhos, que me dava muita dor no joelho, a inflamação na lombar, hernia de disco, bico de papagaio, o pé do papagaio, o papagaio inteiro. Preciso cuidar da minha saúde. Eu terminei o final do ano passado, assim, muito mal, sem conseguir andar, já quase encomendando a cadeira de rodas, porque eu tava muito mal. E eu tive amigas que são enfermeiras que tiveram que me aplicar a injeção para eu conseguir passar o ano. E eu falei, não, passar a virada do ano, assim, que eu ia para Curitiba viajar, né? Falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí, eu falei que a minha meta do ano de 2025 era cuidar do meu corpo. E ali eu tava falando não só de uma questão estética, e eu não termino esse ano 30 quilos mais magra postando meu antes e depois. Mas de um ano pra cá, eu termino o meu ano sem dores no corpo. O que eu fui lá e fiz? Pilates. Religiosamente. Eu fazia pilates toda segunda e quarta, durante 6 meses. Na expectativa de que eu parasse de sentir dor. Pra que aí eu pudesse me engajar num exercício físico de maior intensidade. Porque eu não conseguia fazer esteira, eu não conseguia fazer bicicleta. E aí eu pudesse focar no meu emagrecimento, que envolve tanto questões de saúde também, né? As gorduras visceral, né? Para não ter um piripaque do Chaves, deixar meus filhos órfãos, porque, enfim, né? Triste. Eu passei 6 meses só para parar de sentir dor, só para o meu corpo voltar ao movimento. Quem sabe que o Pilates faz fortalecimento, mobilidade, alongamento. E aí eu consegui pensar em fazer uma outra coisa, eu ser liberada pela minha fisioterapeuta para, no caso ali na época eu comecei a fazer boxe num grupo coletivo feminino, depois eu migrei e atualmente eu continuo fazendo Pilates uma vez por semana, mas eu faço Muay Thai 3 vezes na semana. E também, inclusive daqui a pouco, odiei esse episódio, porque eu vou ter que ser coerente, eu vou ter que ir pra academia, porque eu tava querendo faltar hoje, fecha parênteses. Mas,
cara, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa e virar esse jogo. Eu preciso parar de sentir dor. Eu tenho filhos pequenos. Eu preciso correr atrás deles. Eu preciso parar de viver o seguimos tentando e eu preciso dar esse testemunho de vitória pra mim mesma. Que é eu consegui. Eu consegui ser constante em algo por 6 meses e eu parei de sentir dor. Foi isso. Parei. Não sinto mais. Se eu fico assim, tipo, às vezes uma semana sem me exercitar, porque teve uma viagem, um feriado, sei lá, alguma coisa do tipo, eu sinto que o meu corpo, ele começa a falar, e aí, querida, vamos estar se exercitando? Sabe? Mas assim, nem de longe é próximo do nível de dor que eu sentia, ficar toda travada. E aí agora estamos aí meio que nessa fase 2, que é do emagrecimento, que enfim, envolve muitas coisas do emocional, até ter a ajuda de alguma medicação, ter um acompanhamento mesmo. Mas eu acho que foi muito importante para mim perceber que aquilo que eu mais fugia era uma necessidade que ia desaguar em várias áreas da minha vida. Eu acho que dessa mesma forma, talvez você consiga olhar para algo na sua vida hoje e você pense, caramba, no fim das contas, aquilo que eu talvez não estava querendo colocar como meta é a minha maior necessidade. Eu preciso dar um jeito nisso da minha vida. Eu preciso fazer algo pela minha vida profissional. Eu preciso fazer algo pelo meu relacionamento. Eu preciso escolher uma causa, uma coisa. Eu preciso me engajar realmente nisso. Eu preciso empreender esforços. E para isso, e aí você pode voltar alguns episódios atrás e ver o episódio que eu falo sobre o mito do dar conta. Talvez se você está num período em que você vai se dedicar mais àquela coisa que é o teu objetivo, provavelmente as outras vão ficar um pouco em déficit. E você tem que compensar ali um de outro. Mas é importante que a gente se torne, que nós nos tornemos mulheres que não só olham para uma vida como, ai, eita como tenta. Mas que a gente também vá colecionando situações onde a gente tem... Ai, como que eu posso dizer? A gente tem orgulho da gente mesma. Sabe, a gente olha pra nossa trajetória e a gente conquista realmente as coisas. A gente não vive numa mediocridade velada por tentativas. Mas a gente realmente tem orgulho dos trajetos que a gente faz. Se em contrapartida em muitas coisas, e eu falo isso inúmeras vezes aqui no podcast, sobre a importância da dependência da graça, na mesma proporção de necessidade de reconhecimento e de ação, de se expor à graça, como eu tanto tenho falado, existe a necessidade de nós fazermos aquilo que só a gente pode fazer por a gente mesmo. A parte da responsabilidade que Deus deu para nós em relação às decisões que a gente toma sobre a nossa própria vida. Para que a gente viva um ano em que talvez daqui a um ano você faça uma nova reflexão e fala, caramba, várias coisas eu tentei e eu não consegui, mas isso aqui eu consegui, né? Então eu, Larissa, trago aí como a maior vitória isso. Meu Deus, eu termino o ano sem sentir dor. Quem já viveu numa condição de muita dor sabe o quanto isso é de fato uma vitória. Eu termino o ano com a minha CNH na mão. Eu termino o ano tirando do papel um projeto que eu sempre quis fazer, que é o podcast. Eu termino o ano com a minha conferência para mulheres, que aconteceu, que era uma coisa que eu já sonhei e desisti e voltou, e com a graça de Deus e com os meus esforços de não ter desistido aconteceu. Quais são as conquistas que você tem para esse ano? Seja um pouco misericordiosa com você, né? Talvez você não tenha muitas coisas para fazer lá no seu carrossel de conquistas de 2024, mas talvez a sua conquista tenha sido não desistir. E talvez você tenha também um carrossel de coisas que eu não consegui em 2024. E aí eu acho que a gente coloca como tema do episódio chega de seguimos tentando, e eu vou ser hipócrita e dizer que tudo que você pode fazer por você é seguir tentando. Seguir tentando para conseguir. Não seguir tentando em tom de muleta. Se escorar nas tentativas, mas tentar como quem sabe que unindo seus próprios esforços com a graça e a bênção de Deus, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Aleluia? Então, aleluia. Queria dizer que eu fico muito feliz de finalizar este ano com esse episódio. Ai, meu Deus, queria agradecer muito 2 pessoas. Primeiro ao meu queridíssimo esposo, que investiu tanto financeiramente, tipo, nesse microfone, como
em me motivar, assim, sabe? Não me deixar desistir daquilo que eu acredito que é um ministério pra mim e que atinge a sua vida. E queria também agradecer muito a Mariana, onde você estiver agora, Mariana, por ter sido primeiro uma amiga que me incentivou e não me deixou desistir também. Falou, não, vamos pra frente. Eu acho que às vezes tudo que a gente precisa pra não desistir também é de alguém que vai lá e tá com você. E por você também que me assiste, deixe o seu comentário, deixe o seu like, faça isso hoje, para que a gente tenha aí um 2025 também cheio de novos episódios e que esses episódios te motivem a não desistir daquilo que Deus tem. Para que a gente chegue lá no céu e falar, poxa Deus, fiz o que pude, me deixa vencer, nem que seja por pena. E Ele vai falar, você conseguiu muita coisa, muita coisa foi a minha graça. Mas Ele olhar nos seus olhos e falar, que bom que você não desistiu. Então, louvado seja Deus por 2024, que venha 2025, adeus ano velho, feliz ano novo e que seja um ano cheio da graça, porque no fim das contas é tudo que a gente precisa. Amém? Se você chegou no final desse episódio, hoje vai ser emoji livre. Você pode colocar aí um champanhe pra você que, alegria. Você pode colocar, sabe, aquele emoji que eu uso muito, que ele tá tipo de festa, que ele tá com um chapeuzinho de festa e com uma língua de sogra. Você pode colocar, tipo, nossa, o seu negocinho, assim, umas bexiguinhas, um bolo de festa, alguma coisa que simboliza aí essa alegria para o nosso próximo ano. Amém. Deus abençoe. Finaliza este ano curtindo, compartilhando, deixando 5 estrelas, seguindo o canal e seguindo no Spotify. Deus abençoe e feliz ano novo. Tchau!